Você não controla a sua vida tanto quanto pensa. E eu sei que essa frase te incomoda, porque ninguém gosta de ouvir que está sendo comandado por algo invisível, silencioso e obediente apenas a ordens se você nunca percebeu que deu. Mas é exatamente isso que está acontecendo agora mesmo, enquanto você me escuta. E se você duvida, ótimo. A dúvida é o primeiro sintoma de que o seu subconsciente já te domina. Por quê? E isso é o que quase ninguém tem coragem de admitir. Você não está onde quer estar financeiramente, não por falta de esforço, mas porque existe uma parte da sua mente que rejeita cada tentativa que você faz para prosperar. E o mais chocante, essa parte age como um traidor escondido dentro de você. Você luta para atrair dinheiro, para ganhar mais, para subir na vida, mas o seu subconsciente continua empurrando tudo para longe, como se estivesse te protegendo de um perigo que só ele acredita que existe. E antes que você pense isso é exagero, deixe eu te perguntar algo com total sinceridade. Quantas vezes você fez planos, traçou metas, jurou que dessa vez seria diferente, e no final tudo continuou igual? Quantas vezes você decidiu de verdade que iria mudar sua situação, mas algo misterioso, quase invisível, sabotou tudo? E não, isso não é azar, não é destino, não é falta de oportunidade. Joseph Murphy explica que a programação escondida, ativa, viva, funcionando como um software oculto. E você opera sobre ela todos os dias, sem perceber. Você acha que está no comando, quando na verdade está apenas reagindo ao comando mais antigo de todos, o comando que o seu subconsciente recebeu quando você ainda era criança. Dinheiro é difícil. Dinheiro é perigoso. Dinheiro divide famílias. Dinheiro estraga pessoas. E aquilo que você ouviu com 5, 7, 12 anos ainda está definindo quanto você ganha hoje. Mas aqui vai a parte mais perturbadora. Você pode estar reforçando essa programação todos os dias sem saber. Cada vez que você olha para a conta bancária com preocupação, o subconsciente registra falta. Cada vez que você deseja dinheiro com ansiedade, ele registra escassez. Cada vez que você pensa, não sei se vai dar certo, ele registra fracasso. O subconsciente não raciocina. Ele obedece. Obedece ao que você sente, não ao que você diz. E é exatamente por isso que Murphy chamou o subconsciente de servo fiel e tirano silencioso. Um servo que te obedece ao pé da letra e um tirano que transforma cada emoção, cada medo, cada imagem mental em realidade. E agora vem o detalhe que quase ninguém entende. Você não atrai aquilo que quer. Você atrai aquilo que aceitou internamente como verdade. E muitas vezes essa verdade foi instalada contra sua vontade. Então, quando você tenta manifestar dinheiro, o pedido consciente diz: eu quero prosperar. Mas o comando subconsciente, escondido lá no fundo, diz: prosperar é perigoso. E como Joseph Murphy dizia, o subconsciente sempre vence a disputa. Sempre. Porque ele é o motor, o mecanismo, a fábrica. A mente consciente é só o operador, mas o operador que não sabe como a máquina funciona. E é por isso que você sente que está correndo numa esteira. Muito movimento, nenhum avanço. E é aqui que começa o ponto mais polêmico e mais perturbador deste vídeo. Porque existe, sim, uma forma de fazer o seu subconsciente obedecer você. Não parcialmente, não de vez em quando. Obedecer completamente. E eu sei que isso soa como fantasia, mas o que eu vou te revelar não é uma teoria, não é autoajuda barata, não é positivismo ingênuo. É literalmente uma técnica precisa, científica, testada e ensinada por Joseph Murphy, mas ensinada de um jeito tão simples que a maioria das pessoas não percebe o poder real que ela contém. É quase como dar uma arma carregada na mão de alguém e dizer que é apenas um brinquedo. Poucos entendem o potencial, poucos entendem o risco, poucos entendem o alcance. E é exatamente por isso que você está aqui, porque você sente que existe algo escondido por trás de tudo isso. Algo maior, algo quase proibido de ser dito. E sim, existe. Existe um erro fatal, silencioso, que faz o subconsciente desobedecer todas as suas tentativas de atrair dinheiro. E quando eu te contar qual é esse erro, o erro que quase todo mundo comete todos os dias, você vai perceber que nunca foi falta de técnica, nem falta de fé, nem falta de vibração. Foi falta de controle. E controle é exatamente o que você vai recuperar hoje.
E antes que você pense que esse tal eu fatal é algo complicado ou escondido em algum livro secreto, eu já te adianto. Ele acontece no momento em que você desperta do seu exercício mental. Sim, exatamente naquele instante onde você imagina que já terminou a prática, que já fez a sua parte, que o universo agora deveria fazer o resto. É ali que tudo desmorona. Joseph Murphy dizia que a manifestação não é destruída pela falta de fé, mas pela verificação. Aquela pequena, quase inocente, necessidade de conferir se algo mudou. Aquela olhadinha rápida no celular para ver se alguém te chamou para uma entrevista. Aquele impulso de checar o saldo da conta só para ver. Aquela ansiedade de tentar sentir se você está diferente. Isso, exatamente isso, é o comando silencioso que informa ao subconsciente que você não acredita no que acabou de programar. É como se você tivesse acabado de plantar uma semente, 5 minutos depois, cavasse o solo para verificar se ela está germinando. Você mata o processo. Você cancela a ordem. Você manda o subconsciente parar. E por isso, antes de qualquer técnica, antes de qualquer afirmação poderosa, antes de qualquer visualização sofisticada, existe um único passo que quase ninguém segue. Você precisa parar de verificar. Precisa parar de olhar para a realidade como se ela fosse um juiz da sua manifestação. A realidade física não é causa, é consequência. Ela não dita, ela obedece. Mas se você continua tratando a realidade como se fosse superior ao seu comando interno, adivinha quem o subconsciente vai obedecer? Sempre ao mais forte. E, para ele, o mais forte é aquilo que você acredita com emoção, e a emoção da dúvida sempre vence a emoção da esperança. Murphy chamava isso de o curto-circuito emocional da manifestação. Ele dizia, você não falha na técnica, você falha no segundo imediatamente após aplicá-la. E agora que você entende esse ponto, eu preciso te levar ainda mais fundo, porque existe uma verdade brutal que quase ninguém admite. Você foi programado para desconfiar de tudo que parece fácil demais. Se algo funciona rápido, você suspeita. Se algo muda a sua vida imediatamente, você acha exagero. Se alguém te diz que seu subconsciente pode ser treinado como um animal obediente, você hesita. Essa hesitação, essa resistência, essa engrenagem interna que trava, é parte da programação antiga. É o mecanismo de defesa criado quando você via seus pais lutando para pagar contas, quando você via adultos reclamando de dinheiro, quando você ouvia que nada vem fácil, que tem que sofrer, que quem enriquece rápido está roubando. Todas essas frases se tornaram verdades absolutas no fundo da sua mente. E o subconsciente obedece a elas, não ao que você quer agora. E por isso, aqui vai a revelação central desta parte. Não é o dinheiro que está longe de você. É você que está proibido internamente de recebê-lo. Proibido por crenças que você nunca escolheu. Proibido por memórias que você nem lembra mais. Proibido por medos que não são seus. Cada vez que você tenta ganhar mais dinheiro, essas crenças se levantam como soldados invisíveis protegendo um castelo antigo. Elas não te atacam com força, mas com sutileza, adiando, confundindo, criando situações estranhas, fazendo você tomar decisões irracionais, criando perdas inesperadas, atrasos, esquecimentos. Isso não é azar. Isso é o subconsciente protegendo uma programação que acredita ser vital para sua sobrevivência. E é exatamente por isso que Joseph Murphy dizia que a mudança financeira não acontece quando você ganha mais, mas quando você permite internamente que o dinheiro entre. Quando você desativa o velho comando, instala um novo. E aqui está a parte mais fascinante. O subconsciente não precisa de lógica para aceitar uma ideia. Ele precisa de imagem e repetição emocional. É por isso que a técnica que eu vou te revelar funciona tão absurdamente bem. Ela fala a linguagem do subconsciente, imagens, sensação, certeza. Não é sobre repetir frases como papagaio. É sobre fazer o subconsciente sentir que a ordem já está cumprida. E quando ele sente isso, ele obedece instantaneamente, mesmo que o mundo físico leve tempo para acompanhar. Mas antes de eu te entregar os passos da técnica, eu preciso te preparar mentalmente, porque existe algo que Murphy nunca disse de forma explícita nos livros, mas está presente em cada linha. O subconsciente não negocia. Ele obedece. Se você dá ordens contraditórias, ele segue a mais emocionalmente carregada.
Se você dá uma ordem clara, ele segue imediatamente. E se você dá a mesma ordem todos os dias com o mesmo sentimento poderoso, ele reprograma as crenças antigas como quem sobrepõe um arquivo novo sobre um arquivo corrompido. O problema é que a maioria das pessoas dá ordens confusas, fracas, emocionais demais ou completamente contraditórias. E aí dizem que a técnica não funciona. A técnica funciona. Quem não funciona é a pessoa que volta ao velho padrão segundos depois de aplicá-la. Agora, respira fundo, porque no próximo trecho eu vou revelar a técnica completa, o ritual mental que força o subconsciente a obedecer você como um servo fiel e que ativa a abertura para o dinheiro fluir sem resistência. A técnica exata, palavra por palavra, usada por Joseph Murphy para reescrever crenças financeiras e criar novas realidades internas tão fortes que o mundo externo não teve escolha a não ser acompanhar. Agora eu preciso que você faça algo que pouquíssimas pessoas fazem. Esqueça tudo que você ouviu sobre técnicas de manifestação, afirmações ou visualizações. Porque o que você vai aprender agora não é positivismo, não é motivação, e muito menos aquela repetição mecânica que faz você sentir que está enganando a si mesmo. O que você vai aprender é um protocolo real, um passo a passo com precisão cirúrgica, desenhado exatamente para falar a linguagem do subconsciente. Joseph Murphy sempre dizia, o subconsciente não pensa, ele executa. Então, se você quer que ele obedeça, você precisa dar a ele uma ordem clara, emocional, repetida, finalizada com convicção absoluta. É quase um ritual. Um ritual tão poderoso que, se você seguir exatamente como eu vou te dizer agora, você vai sentir imediatamente que algo mudou dentro de você, e essa mudança interna é o que rompe a barreira para o dinheiro finalmente entrar. Então preste atenção, porque cada palavra que eu vou te entregar agora é parte da técnica. Não pule nada, não adapte nada, não interprete nada, apenas siga, como se estivesse recebendo um código secreto. E de certa forma, está. Passo 1. O estado de entrada, a desprogramação. Você vai fechar os olhos e respirar profundamente 3 vezes, mas não de qualquer jeito. No primeiro suspiro, você vai imaginar que está soprando para fora toda a resistência. No segundo, você vai sentir seu corpo afundando, como se estivesse soltando o controle do consciente. No terceiro, você vai visualizar uma porta mental se abrindo. Esse momento é crucial, porque é quando o subconsciente fica mais acessível. É como se a mente racional saísse da sala por alguns segundos. É nesse intervalo que você planta a nova ordem. Murphy dizia que a mente, nesse estado, se torna moldável como argila quente. E se você não souber aproveitar essa moldabilidade, nada acontece. É como tentar gravar algo em uma pedra fria. Passo 2. A cena mental, o comando visual. Aqui está um dos segredos menos compreendidos da técnica. Você não vai visualizar dinheiro. Não vai visualizar notas, cofres, cartões, bancos. Isso tudo ativa a ideia de distância, de algo que eu desejo. E o subconsciente interpreta desejos como falta. Em vez disso, você vai visualizar o resultado final, como se estivesse vivendo a realidade já transformada. Joseph Murphy chamava isso de o quadro consumado. Escolha uma cena curta, simples, mas emocionalmente forte. Você abrindo um e-mail com a aprovação que esperava, você recebendo uma mensagem de transferência, você pagando algo com facilidade, você rindo enquanto olha seu extrato. Apenas uma cena, repetida, nitidamente, como se estivesse assistindo a um trecho de filme que já aconteceu. O truque é sentir que é memória, não fantasia, porque o subconsciente aceita memórias como fatos. Passo 3. A sensação-chave. O celo subconsciente, a parte que a maioria ignora, a emoção. Você vai pegar a sensação de alívio, de conquista, de segurança, não a euforia, mas a tranquilidade poderosa do já é meu. Murphy insistia que essa emoção é o combustível que carimba o comando na mente profunda. Você não vai dizer nada ainda, apenas sentir. Sentir como se o dinheiro já estivesse fluindo, como se a situação já estivesse resolvida. O subconsciente precisa dessa emoção para aceitar a ordem sem resistência. Passo 4. A declaração de controle, a ordem direta. Agora vem o trecho mais importante de todos. A frase que você vai repetir não é uma afirmação fofinha. É um comando.
É a parte que transforma o subconsciente em servo. A frase é esta: meu subconsciente obedece e cria minha realidade financeira agora. Você vai repetir lentamente 3 vezes. Na primeira vez, você declara. Na segunda, você confirma. Na terceira, você sela. É essencial que você diga como se estivesse falando com algo que está te ouvindo, porque está. Passo 5. O corte. O ponto que poucos conseguem. Agora vem a parte que quase todo mundo erra, e por isso nunca manifesta nada. Assim que você terminar a terceira repetição, você corta. Para. Não pensa. Não verifica. Não tenta sentir nada. Não tenta prolongar o ritual. Murphy chamava isso de o ponto de encerramento, o momento onde você entrega o comando e sai da frente. Se você continua pensando no assunto, você desprograma a técnica. Você simplesmente abre os olhos e retoma a sua vida como se tudo já estivesse resolvido. Porque, internamente, está. E sim, isso parece simples demais. Mas o poder está justamente no ponto de corte. É ali que o subconsciente entende. A ordem foi dada, e quem deu a ordem tem certeza. Dúvida cancela. Certeza comanda. Agora que você já conhece a técnica completa, precisa entender o que acontece dentro da sua mente nos minutos seguintes, porque é justamente aí que a maioria das pessoas perde tudo. É como se o subconsciente fosse um funcionário extremamente eficiente que acabou de receber uma nova ordem, mas o supervisor, você, volta correndo para perguntar. Tem certeza que entendeu? Você realmente vai fazer? Não vai esquecer, né? E ao contrário do mundo físico, no mundo interno isso não é preocupação, é cancelamento. Joseph Murphy dizia, o subconsciente é como um servo fiel. Mas um servo fiel se enfraquece quando o mestre demonstra dúvida após dar uma ordem. Então, imediatamente após concluir o ritual, começa a batalha invisível. Uma batalha que dura segundos, mas se define seu resultado. E essa batalha é travada contra 3 sabotadores internos: o reflexo da dúvida, o retorno da velha identidade e o efeito realidade. O primeiro sabotador, o reflexo da dúvida, você conhece ele. É aquele pensamento que aparece suavemente, quase como um sussurro. Será que isso funciona mesmo? Esse pensamento, por mais inocente que pareça, é o equivalente a você arrancar a semente recém-plantada da terra. Dúvida não é só sentimento, é instrução. E o subconsciente trata tudo o que você sente como ordens. Se você sente dúvida, ele traduz como: cancele a criação, pare o processo, desfaça o comando. É por isso que Murphy dizia que a técnica não é concluída quando você abre os olhos, mas quando você vence esse primeiro reflexo mental. E a única forma de vencer é simples, porém brutal: ignorar completamente. Não combater, não argumentar, não tentar sentir fé. Apenas negar a atenção. A mente consciente não manda no subconsciente, mas manda no foco. E o foco determina o que o subconsciente considera importante. Ignorar o pensamento é comunicar. A ordem permanece. O segundo sabotador, o retorno da velha identidade, esse é mais perigoso que a dúvida. É quando, após alguns minutos, você volta a pensar e agir como a versão antiga de si mesmo, a versão que acreditava que prosperar era difícil, que dinheiro era escasso, que nada dava certo. A velha identidade tenta restaurar o padrão antigo como um sistema operacional que não quer aceitar a atualização. Como ela tenta fazer isso? Com coisas aparentemente pequenas. Uma lembrança negativa, uma preocupação antiga, um hábito automático de reclamar, uma sensação familiar de escassez. O subconsciente funciona por identidade. Ele cria aquilo que combina com quem você acredita ser internamente. Por isso, depois do ritual, você precisa manter uma postura mental quase arrogante, a postura de alguém que já tem dinheiro, que já vive abundância, que já é próspero. Não é fingimento, é alinhamento. E Murphy sabia disso. Por isso ele afirmava, o sentimento de já possuir é o estado criativo. Não abandone esse estado após visualizá-lo. O terceiro sabotador, o efeito realidade, este é o mais traiçoeiro. Você faz a técnica, sente o poder, entra no estado, repete o comando, mas aí abre os olhos e a sua realidade física está exatamente igual. Nada mudou. E nesse momento, a mente racional tenta assumir o controle de volta, dizendo: está vendo? Nada aconteceu.
Esse é o golpe final que derruba quase todo mundo. Porque a mente racional acredita no que vê, mas o subconsciente cria a partir do que sente. E é nesse choque entre visão e sensação que nasce o erro fatal. Mas aqui está a chave que quase ninguém entende. A realidade física é lenta. O subconsciente é rápido. Quando você faz o ritual corretamente, a mudança interna é instantânea. A externa, não. Assim como uma semente leva dias para romper a terra, sua nova realidade financeira leva tempo para se manifestar. Mas o processo começa imediatamente. Murphy dizia, a manifestação física é o último estágio da aceitação interna. Então, quando você acorda da técnica e tudo parece igual, isso não é sinal de falha. É sinal de início. O erro é interpretar o início como ausência. A chave de ferro. O comportamento pós-ritual, se você quiser que o subconsciente obedeça a você, precisa entender que a técnica não termina quando a visualização termina. A técnica termina quando você permanece em estado de certeza, enquanto o mundo ainda parece igual. Isso é domínio mental. Isso é comando. Isso é o que Murphy chamava de persistência serena. Você mantém a certeza não com força, mas com leveza. Não com ansiedade, mas com tranquilidade. Não com esforço, mas com decisão. E é isso que deixa o subconsciente sem alternativa. Ele não tem escolha além de obedecer. Porque quando a sua emoção está estável, a sua identidade está segura e o seu comando está claro, o subconsciente entende. A ordem é definitiva. E agora vem o ponto mais poderoso. Se você seguir o ritual e dominar os minutos seguintes, algo extraordinário acontece. O subconsciente muda de posição. Ele deixa de ser o traidor silencioso para se tornar o soldado leal. Ele passa a trabalhar a seu favor, não contra você. E quando isso acontece, você não precisa forçar nada. Você não precisa lutar para ganhar dinheiro. Você não precisa correr atrás. O dinheiro começa a vir até você. Situações começam a mudar. Oportunidades surgem. Ideias aparecem. Portas se abrem. Coincidências começam a se alinhar de um jeito tão preciso que parece roteiro de filme. E não é magia. É programação. Programação interna que cria realidade externa. Agora que você entende o mecanismo, o ritual e o pós-ritual, chegou o momento de selar tudo isso. Porque conhecimento sem selo se dissolve, evapora, escapa pelas frestas da mente. E você não vai permitir que isso aconteça hoje. Este é o momento de síntese, o momento final, onde tudo que você absorveu deixa de ser informação e se torna comando interno. E como Murphy dizia, o comando repetido com convicção cria destino. Então escute esta parte como se estivesse ouvindo a última cena de um filme, aquela que define o rumo do protagonista. Porque, de certa forma, é exatamente isso que está acontecendo. Você está definindo o rumo da sua narrativa interna. O subconsciente não é seu inimigo. Ele nunca foi. Ele apenas foi treinado para obedecer ordens antigas, ordens que não fazem mais sentido, ordens que não servem à sua realidade atual. Durante anos, talvez décadas, ele se protegeu de um perigo que não existe mais. É como um guarda que continua vigiando a porta de um prédio abandonado, sem perceber que o mundo mudou. Hoje, você está assumindo o posto de comandante. Está retirando o guarda antigo e instalando um novo sistema operacional. E esse novo sistema começa com uma decisão simples, poderosa e inegociável. Você está no controle. Porque quando você assume isso, tudo dentro de você assume também. E agora, para selar essa mudança, você vai repetir mentalmente, ou em voz baixa, a declaração final. Esta é a afirmação que você jamais deve pronunciar de forma fraca, porque ela carrega a instrução que reorganiza o seu campo interno. E quando eu digo reorganiza, eu não estou falando de motivação. Estou falando de reestruturação neural, emocional, energética. A frase é esta: eu comando e meu subconsciente obedece. Diga uma vez com intenção. Diga outra vez com presença. Diga a terceira com certeza absoluta. A terceira repetição, sempre a terceira, é o ponto onde a mente profunda aceita a ordem como irrevogável. E agora vem a parte que transforma esse vídeo de conteúdo em ritual coletivo. Porque quando você comenta essa frase, você cria não só um registro interno, mas um registro externo, e o subconsciente considera registros externos como validações absolutas. É por isso que tantas culturas antigas
usavam escrita como ritual. É por isso que testemunho cria a crença. Então, quando você comentar o comando e meu subconsciente obedece, você não está apenas seguindo o CTA. Você está criando uma âncora, um marco, um símbolo que o subconsciente interpreta como a ordem foi materializada. E existe outro motivo para você comentar. Quando você escreve, você envia para a própria mente uma mensagem clara de que está participando de um processo decisivo. Isso cria um fechamento psicológico, uma confirmação, uma declaração pública, mesmo que pública diante de desconhecidos, de que você está assumindo o controle. O comentário não é engajamento. O comentário é selamento. Por isso, faça-o. Não por mim, mas por você. E agora eu vou te revelar porque a inscrição no canal faz parte do ritual e não apenas um pedido de youtuber. Quando você se inscreve depois de fazer a técnica, você cria uma continuidade mental. Você diz ao subconsciente, este é o caminho que eu sigo agora. É como colocar uma bandeira no topo de um novo território mental. E quando o subconsciente percebe consistência, ele acelera a execução da ordem. Ele entende que isto não é uma fase, mas uma nova identidade. Murphy dizia que o subconsciente se move em direção àquilo que é reforçado com repetição e intenção. Cada vídeo que você assiste, cada ensinamento que você reforça, cada técnica que você pratica, tudo isso fortalece a nova programação. Por isso, a inscrição não é só para receber conteúdo, é para não quebrar o ciclo. É para não desfazer a nova ordem antes que ela se consolide. Você não está assistindo um vídeo. Você está instalando um novo sistema interno. E agora, aqui está o fechamento cinematográfico que o seu subconsciente precisa ouvir. A partir deste momento, a sua mente profunda não é mais um traidor silencioso. Ela é sua aliada. É seu braço invisível, seu engenheiro, seu operador, a força que molda a realidade que você experimenta. E essa força está agora sob comando, sob o seu comando. E, para que isso fique marcado dentro de você como ferro quente marcando madeira, eu quero que você visualize uma última imagem. Você sentado no centro de uma sala escura, iluminado apenas por uma luz suave sobre a sua cabeça. À sua frente, existe uma grande alavanca, a alavanca do seu destino financeiro. Por toda a sua vida, essa alavanca esteve travada, bloqueada por crenças antigas. Mas agora, lentamente, você coloca a mão nela. Você sente o peso. Você sente a energia. E, com uma decisão firme, sem hesitação, você puxa essa alavanca para baixo. No momento em que faz isso, uma corrente de luz passa pelo seu corpo. Isso é simbolismo. Isso é comando interno. Isso é reprogramação. E eu vou te dizer uma última coisa, talvez a mais importante deste vídeo. A realidade não tem escolha. O subconsciente não tem escolha. O dinheiro não tem escolha. Eles respondem a quem está no controle. E, a partir de hoje, quem está no controle é você. Agora, para consolidar tudo isso e selar o ritual, comente agora. Eu comando e meu subconsciente obedece. Inscreva-se para receber o próximo ritual, a próxima instrução, a próxima atualização da sua mente interna. Este não é o fim do vídeo. É o início da sua nova programação. E eu quero te acompanhar na próxima revelação.